Um novo levantamento quantificou as perdas sofridas por estudantes do ensino infantil durante a pandemia de Covid. Perdas que se refletem de forma mais aguda entre as crianças que já estavam em uma situação econômica e social vulnerável. Eu sou a Aline Pellegrini e este é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 8 de fevereiro de 2022, dia em que a organização Todos pela Educação divulgou uma nota técnica que mostra os efeitos da pandemia de Covid-19 na alfabetização. Em 2021, 2.367.000 crianças brasileiras entre 6 e 7 anos não sabiam ler nem escrever. Como comparação, em 2019, antes do início da pandemia, eram 1.429.000 crianças dessa faixa etária nessa situação. Houve um aumento de mais de 65% em 2 anos. O número de 2021 representa quase 41% das crianças brasileiras de 6 e 7 anos. Em 2019, representava 25%. Os dados foram levantados pela organização a partir da PNAD Contínua, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE. O levantamento mostra que o analfabetismo das crianças entre 6 e 7 anos atingiu mais a população negra. 47% das crianças pretas e 44% das crianças pardas não sabiam ler e escrever em 2021. Ante 35% das crianças brancas. Agora, um dos erros foi também ter mantido tanto tempo as escolas fechadas. E o ensino remoto, ele teve uma efetividade e um alcance muito heterogêneos pelo país e afetou muito mais as crianças mais pobres. Então, as crianças mais pobres do Brasil, elas tiveram menos ensino remoto por conta da conectividade, também por conta dos equipamentos, pela pressão que as suas famílias viveram e ainda vivem por conta da pobreza, muito mais dificuldades em casa para poder manter esses estudos acontecendo. Você ouviu aí a Priscila Cruz em entrevista à CNN Brasil nessa terça. Ela é presidente executiva da Todos pela Educação e ressaltou como o fechamento das escolas atingiu mais as crianças mais vulneráveis durante a pandemia, potencializando a desigualdade de ensino que existia no país antes da crise sanitária. Com a pandemia decretada em março de 2020 pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, escolas foram fechadas em todo o mundo a fim de reduzir o alastramento da Covid e conter os casos da doença. A interrupção das aulas afetou o aprendizado de cerca de 1,5 bilhão de estudantes em 160 países. Um relatório da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, publicado em setembro de 2021, mostrou que entre países membros e parceiros da organização, o Brasil foi o que mais tempo ficou sem aulas presenciais nos ensinos infantil e fundamental. É consenso entre pesquisadores que desde o início da pandemia, crianças do ensino infantil desenvolveriam um aprendizado em ritmo mais lento. Em 2021, o Banco Mundial divulgou um documento que já alertava sobre o impacto da pandemia na educação infantil. O documento do banco, feito a partir de uma avaliação sobre as realidades da América Latina e do Caribe, dizia que a interrupção do ensino presencial devido ao fechamento das escolas durante a pandemia poderia elevar a pobreza da aprendizagem na região em mais de 20%, resultando em um cenário em que 2 a cada 3 estudantes seriam incapazes de ler ou compreender textos simples. A pobreza educacional, conceito usado pelo Banco Mundial, é medida pela quantidade de crianças de 10 anos com graves dificuldades de leitura. No Brasil, cerca de 50% dos alunos já enfrentavam a pobreza educacional antes da pandemia. Segundo o relatório do Banco Mundial, esse número poderia crescer para 70%. O documento da instituição também apontava que crianças e jovens mais vulneráveis seriam os mais atingidos. Isso porque os estudantes de baixa renda enfrentaram mais dificuldades causadas pela falta de acesso à internet para assistir às aulas remotas e pela ausência de um adulto para orientá-los nas atividades por causa das longas jornadas de trabalho dos responsáveis. Soma-se a isso a escassez de políticas públicas para garantir a conectividade de professores e responsáveis das crianças. Isso dificultou a implementação das atividades remotas em grande parte das redes públicas. Todos esses fatores também impactaram no número de matrículas. Mais de 650.000 crianças brasileiras de até 5 anos deixaram de ser matriculadas em creches e na pré-escola entre 2019 e 2021, segundo o censo escolar divulgado pelo Ministério da Educação em 31 de janeiro agora. Esse censo incluiu dados de escolas públicas e privadas.
O número de matrículas no ensino infantil crescia desde 2005. A interrupção, depois de 2019, é explicada por fatores relacionados à pandemia. Apesar de todos esses dados, é complexo mensurar os reais impactos da pandemia na educação, segundo o economista e professor do INSPER, Ricardo Paes de Barros, em entrevista ao Nexo Políticas Públicas. Mas as perdas na educação, eu acho que elas têm sido, em grande medida, não dada a tamanha importância que ela tem, né? E o que a gente tem que entender na educação é de que, enquanto que no mercado de trabalho a gente tem 10, 15 milhões de trabalhadores que perderam o seu trabalho, o que é bastante preocupante, na educação, todas as crianças que estão no sistema educacional estão perdendo o seu aprendizado. Isso é de 30 a 40 milhões de crianças. Essa dificuldade de quantificar o real impacto da pandemia na educação, que deve ser muito maior, se dá porque as escolas são ambientes que fornecem muito mais do que aprendizagem. A escola também é um meio de sociabilização e oferece meios de proteção social. Sem a ida ao ambiente escolar, aumentam os riscos das crianças ficarem expostas à falta de alimentação, à violência, ao abandono. A frequência das crianças nas escolas permite que professores e funcionários detectem esses problemas e busquem formas de ajudar essas crianças. Em 2022, a maioria dos estados brasileiros voltou a oferecer aulas presenciais em fevereiro, pouco depois do início da campanha de vacinação contra a Covid das crianças de 5 a 11 anos. Elas começaram a ser imunizadas em meados de janeiro. As principais medidas que podem ser adotadas para mitigar os efeitos da pandemia na educação dependem de políticas públicas. Pesquisadores apontam que é essencial o investimento na formação de professores e em tempo extra das crianças nas escolas. Ou seja, é preciso intensificar a oferta de vagas de ensino em tempo integral. Além disso, é preciso investir no desenvolvimento de programas de reforço escolar, sobretudo para alunos em situação de vulnerabilidade. O quadro só é reversível diante de um grande esforço. Se essas crianças permanecerem analfabetas, sem condições de continuar a aprender, há um risco muito grande delas acabarem desistindo de continuar a estudar. Isso tem um grave custo econômico e social. O Banco Mundial estimou esse problema. Considerando apenas 10 meses de fechamento das escolas da América Latina e do Caribe, os prejuízos na aprendizagem podem se traduzir em um custo econômico de 1 trilhão e 700 bilhões de dólares de potencial de ganhos. Protestos contra as mortes do congolês Moise Kabagambi, espancado em um quiosque da praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e de Durval Teófilo Filho, alvejado pelo vizinho militar na região metropolitana fluminense, aconteceram no sábado. Em um desses atos, dezenas de manifestantes se reuniram no entorno da igreja da Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São Benedito, em Curitiba. Manifestantes entraram na paróquia, o que gerou uma disputa de versões e reações. O redator César Gaglione escreveu sobre o tema. César, o que aconteceu durante o protesto na igreja e como isso foi usado politicamente? Os manifestantes acabaram entrando na igreja. Eles estavam nos arredores do templo e, em certo momento, uma mulher que ainda não foi identificada fechou as portas da paróquia. Por isso, os manifestantes deram a volta e entraram no templo pelas portas laterais. Entrar na igreja, segundo eles, seria uma forma de reiterar uma, abre aspas, mensagem de valorização da vida, fecha aspas. Houve uma disputa de versões. A Arquidiocese de Curitiba disse que os atos foram grotescos e que interromperam o andamento de uma missa. Já os manifestantes dizem que a igreja já estava vazia e que a manifestação não interrompeu nenhum culto. Eles também disseram que o padre Luiz As, que cuidava do local, ficou ao lado deles por alguns momentos. O pároco nega, mas os manifestantes dizem que ele pode ser visto junto dos protestos em vídeos e fotos. Vereadores curitibanos de direita disseram que o protesto configura escárnio religioso. Essa tese também foi defendida pelo presidente Jair Bolsonaro, que no Twitter disse que o protesto seria uma prova de que, abre aspas, a esquerda não tem nenhum respeito pelas religiões e tradições do povo, fecha aspas. Bolsonaro ainda disse que o protesto poderia ser configurado como crime de escárnio religioso, previsto no artigo 208 do Código Penal. No entanto, até agora, nenhum inquérito formal foi instaurado. E César, o que essa igreja representa? A Igreja do Rosário foi originalmente construída em 1737 por negros escravizados trazidos da África. Por mais de um século, a paróquia foi a única igreja de Curitiba na qual os negros podiam entrar. Por isso, ela se tornou um símbolo da luta antirracista na capital do Paraná. O texto do César você pode ler em nexojornal.com.br.
Enquanto cresce o medo de uma possível invasão da Rússia à Ucrânia, cresce na Europa outro temor, o de ficar sem energia no meio do inverno. O repórter especial João Paulo Charlot explica essa história. Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. Os governos da Rússia, da França, da Alemanha e da Ucrânia estão cumprindo nesta segunda e terça-feira uma intensa agenda de reuniões bilaterais para tentar alcançar algum tipo de acordo que impeça uma guerra na Europa. Macron esteve com Putin e Zelensky, o Scholz esteve com Biden e com Macron e deve ver Putin na sequência. Todo mundo vai se encontrando e todo mundo conversa, mas a verdade é que o diálogo é tenso e as partes exibem suas armas sobre a mesa. Uma dessas armas é o gás natural. A Rússia é responsável por entre 33% e 40% de todo o gás natural que é consumido hoje na Europa. Na França, esse percentual é de uns 33%, na Alemanha chega a ser de 50%. Ou seja, a gigante russa Gazprom, equivalente à Petrobras do Brasil, tem importância vital no abastecimento do mercado europeu, especialmente agora no inverno do hemisfério norte, quando o gás é usado para aquecer lares de capitais como Paris e Berlim. Mas essa importância não é apenas para a Europa. Se no meio dessas tensões a Gazprom fechasse as torneiras do gás natural, poderia acumular perdas que chegariam a quase 230 milhões de dólares por dia. Ou seja, o desfalque seria grande nas contas do governo russo igualmente. Nos bastidores, os dois lados se movimentam para tentar contornar os prejuízos caso esse suprimento seja de fato interrompido em algum momento. O Departamento de Estado americano sediou um encontro sobre esse tema nesta segunda-feira em Washington. Os europeus se queixaram que os russos já vêm diminuindo as entregas, o que faz escassear a oferta e faz subir os preços. Os Estados Unidos, que não dependem do gás russo, dizem que já estão em contato com fornecedores de outros continentes para tentar ajudar a Europa a driblar essa dependência. Em mais um lance que traz enorme risco econômico para ambos os lados, mas que empurraria sobretudo a Rússia para um isolamento ainda maior. Do impacto da pandemia no aprendizado das crianças, passando pela igreja que foi palco de protestos antirracistas em Curitiba e terminando com a importância do gás russo para a Europa, durma com essa. Com o roteiro de Aline Pellegrini, produção de Conrado Corsaletti, participações de César Gaglione, João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã a gente volta. Até!